Bom, bora lá, pessoal, dia 6 de junho e a gente está aqui de novo depois desse rápido intervalo e vamos esperar o pessoal entrar aqui de novo. Depois dessa nossa breve interrupção, para a gente checar aqui a nossa conexão, porque o tema de hoje é muito interessante. Eu vou colocar aqui já para fixar o tema. E eu estava lembrando todo mundo que assim, a gente está vivendo aí uma época agora bem bacana de lua cheia. Não sei se vocês olharam para o céu ontem e rolou também um eclipse. E até batizaram o nome, até um nome, né? Lua de Morango. Nossa, bonito demais. Hoje à noite aí, todo mundo convidado. Se o céu estiver bacana, dá uma olhadinha para cima, porque esses fenômenos da natureza são muito bonitos. A gente vai falar hoje sobre isso aqui, ó, como lidar com sentimentos para manter a positividade. Eu vou falar com a Karine, da ONG Cidadão para o Mundo. Vamos ver se a gente consegue entrar por aqui agora. Vamos lá. Esperando ela entrar. Assim que ela sinalizar aqui, a gente entra, né? A gente está falando de um desafio muito grande que a gente tem, que é lidar com essa situação da pandemia do coronavírus, do ponto de vista biológico, e, portanto, isso envolve, inclusive, essas medidas não farmacológicas que a gente tanto fala, e estamos falando aí do distanciamento social, da quarentena, e, enfim. Mas a gente também sabe que existe um problema escondido nisso tudo. E aqui está a minha missão como neurocientista, neurocirurgião, conversar com vocês sobre a manutenção da saúde mental, né? Algo que é extremamente importante. A gente sabe que tem essa curva relacionada ao coronavírus, o número de casos frequentes, que também não é novidade, fica todo mundo muitas vezes colocando um terror na população, e eu falo para vocês, a gente está numa pandemia, a realidade é essa. Se você está numa guerra, infelizmente, né, baixas vão acontecer. A gente lamenta, fica muito preocupado e tenta reduzir esse impacto, mas também não dá para a gente tapar o sol com a peneira e ficar bancando criança mimada que não está entendendo a situação. O problema é sério mesmo. Mas mais do que isso, a questão da manutenção da saúde mental agora é fundamental. Senão uma próxima curva pode aparecer, e a gente já sabe com dados científicos de outros países que ela realmente aparece, e ela já apareceu. E a gente está falando dos problemas relacionados principalmente a saúde mental. Vamos ver se a Karina está entrando aqui. Porque pelo Cidadão do Mundo a gente não conseguiu entrar, e aqui também a gente está esperando ela entrar e pedir a solicitação para participar. Então a gente tem aqui, olha, gente, tem muita gente entrando, que legal. Bom dia, viu, pessoal? Obrigado. A gente tem feito essas nossas lives principalmente durante o período da noite, 9 horas da noite, porque a gente entende que é um momento que as pessoas já resolveram essas questões em casa, então já trabalharam de home office, já conversaram com seus filhos, já provavelmente jantaram. Eu, particularmente, já cheguei do trabalho, porque a gente não para, né? Quem está na área da saúde não parou nenhum dia. E é um momento que é mais tranquilo da gente se encontrar. Bom, estou olhando aqui para ver se ela pede solicitação para entrar. E por enquanto, não. Era muito bacana, porque eu quero justamente apresentar para vocês essa ONG, que faz um trabalho incrível, que eu participo ajudando. Vamos ver se ela já chegou aqui. Tá difícil. Gente, é muita gente, né? Se eu pudesse, eu convidava todo mundo aqui para fazer live, que é muito legal. A gente acaba trocando muita informação importante. Vamos ver se ela chega aqui. Que coisa. Agora, uma coisa eu posso dizer para vocês, hein? Isso é super bacana. E eu acho que eu vou fazer isso das próximas vezes. A gente começa a conversar aqui, ó. O número de pessoas que vai chegando com mais tempo aumenta. E isso faz com que a gente possa conversar melhor. Ó, não estou vendo a solicitação dela. Não estou vendo. Eu vou contar para vocês. Funciona assim, ó. Quando a gente começa a transmitir ao vivo, vocês sabem, né? Todo mundo já deve ter feito live. Então aparece aqui, solicitações. Aparece para mim aqui, ó, Yumi, e está escrito em japonês. Então é lá do Japão. A Maíra Roman, que também deve ser de fora do país. Anitta 1210, Patrícia Josete, Romana, Janete Carina, Marcela Garcia, Sol Real Gomes, Solange Gomes Barbosa, pedindo, Casas, Projetos Interiores, Sandra Januzzi, Pedro Henrique, Zilda Tibúrcio,
Quem está vendo um monte de gente aqui, com a gente aqui agora conectado, talvez eles pudessem tentar entrar pelos cidadãos do mundo agora de novo aqui. Vamos ver, vamos ver. E a gente chega lá. O tema é um tema bem bacana, bem importante, sabe? E eu vou conversando aqui enquanto eles não fazem a solicitação. A ideia era a gente explicar justamente o trabalho que se faz nessa ONG, na Cidadãos para o Mundo, que tem como objetivo principal desenvolver um olhar diferente para o jovem, né, e principalmente em comunidades que são mais vulneráveis, através principalmente do aprendizado e desenvolvimento do bilinguismo, e aí eu estou falando da questão do inglês principalmente, como forma de abrir para o mundo, respirar para o mundo. É um trabalho muito bacana, eu já participei de alguns eventos e assim, é realmente formidável. E é realmente inovador. E eu tenho certeza que faz diferença na vida, principalmente das pessoas. Aliás, né, com o desenvolver da educação, o mais normal é a gente conseguir falar mais de uma língua, e a gente sabe que isso tem uma grande correlação com a nossa habilidade mental, com a nossa neuroplasticidade e até mesmo com o desenvolvimento da inteligência. Eu estou olhando aqui, conversando com vocês e olhando aqui para ver se ela pede a solicitação. De qualquer forma, eu recebi já uma série de perguntas que foi enviada por pessoas que fazem parte da ONG e de alguma forma, ou porque são alunos, ou porque estão militando, na verdade, no auxílio de todo esse trabalho. E então eu vou ler aqui, vou conversando enquanto elas vão mandando aqui a solicitação, né? Ou pelos Cidadãos do Mundo, para o mundo da ONG, ou então através da Karine, que já me falaram aqui que é Lopes Karine, né? Deixa eu ver aqui. Pedir para a Maíra, minha assessora, também escrever aqui, passar alguma mensagem, se tem algo que eu deva saber, porque senão eu vou tocando aqui, que tem muita gente aqui conectado com a gente, e até ele entrar e resolver a questão, eu já posso me adiantar aqui e responder algumas perguntas e discutir algumas perguntas. Bacana? Vamos lá? Olha só, Lopes Karina, vou ver se eu consigo fazer o contrário, Karine. Eu acho que eu vou conseguir, ó. Peraí. Lopes Karine, como faço para solicitar? Você vai embaixo aqui na barra de ferramenta que tem embaixo e você escreve para pedir para participar junto. Quer ver? Transmitir ao vivo com. Você precisa pedir. Isso. Acho que você está indo no lugar certo, mas não te vi aqui ainda não. Você precisa pedir embaixo. Vamos ver se eu consigo procurar aqui. Lopes. Ponto. Karine. Conseguiu? Você tem que estar com o perfil aberto e participar. Aqui, ó. Gente, isso aqui parece fácil, mas se a pessoa não está habituada... Karine está online também. Vamos lá, Karine. Karine, você precisa pedir para entrar aqui, meu anjo, para a gente poder conversar. Vamos lá. Bom, eu vou mandando as perguntas aqui. Acho que enquanto isso o pessoal da assessoria conversa, orienta ela como fazer para pedir, para eu poder entrar aqui. Algumas perguntas foram feitas e eu vou ler a pessoa que fez a pergunta e vou fazer algum comentário. Até resolver aqui, eu quero a Karine junto com a gente para a gente seguir o que a gente tinha programado para falar com vocês. A Solange Amara da Silva, que é voluntária lá de Capão Redondo, fez a seguinte pergunta. Tá lembrando que o tema da nossa live é esse, né? Como lidar com os sentimentos para manter a positividade. Quais alimentos e exercícios são recomendados para manter a saúde mental? Olha só, Solange, todo mundo quer saber, né? O que eu preciso comer, o que eu preciso fazer de exercício para manter a minha saúde mental? Entendendo que nosso órgão, o cérebro,
é um órgão nobre que gasta muita energia, os cuidados básicos de saúde são fundamentais. Então, aquele tripé que eu venho falando há muitos anos, do método ASAS, A de atividade física, S de sono reparador, A de alimentação saudável e S de sonhos, acabam sendo a dica prática para você manter o seu cérebro funcionando bem e a saúde mental acontecendo. O que isso quer dizer? Alimentação saudável. Você não exagerar em doce, não exagerar em fritura, em gordura, manter uma boa hidratação. Lembrar que a gente tem momentos adequados para a refeição. Então, com toda essa vivência e essa situação que a gente está tendo, existe uma tendência das pessoas exagerarem, até com um comportamento um pouco compulsivo em relação à alimentação. E o jeito prático de resolver isso tudo, sem sombra de dúvida, é você prestar atenção e tentar respeitar de uma forma organizada os momentos da refeição. Uma dieta próxima da dieta do Mediterrâneo, com peixe, com legume, com alimentos integrais, são benéficas para o funcionamento do cérebro. Quanto ao exercício físico, isso é fundamental para a saúde mental de qualquer pessoa, de quem já tem um problema relacionado com o funcionamento do cérebro e para quem não tem. Que tipo de exercício? Exercício misto, que venha mexer com o seu corpo do ponto de vista aeróbico, e aí qualquer exercício que faça você transpirar, exercício de treino de força e exercício relacionado com alongamento. Quantas vezes por semana? Se possível, diariamente, né? Porque isso vai ajudar o seu corpo físico a funcionar bem e os seus órgãos, principalmente o cérebro, vão responder de uma forma satisfatória. Entre cada pergunta, eu vou aqui mais uma vez tentar ver se a Karine já está aqui com a gente, ou o pessoal do Cidadão para o Mundo, para poder entrar e participar da live. Se não, como voluntário que sou da ONG, eu já vou tocando aqui a minha missão de levar para vocês essa informação e vou deixar aqui divulgado também, obviamente, o Instagram para vocês conhecerem o trabalho, para participar e para entender. Tá? É um trabalho muito bacana e é um trabalho que realmente eu acredito, porque você imagina, se todas as pessoas pudessem falar inglês, pudessem aprender. Olha aqui, estou recebendo um elogio aqui. A Lei falou, doutor, como é bom quando você fala mais devagar. Tá bom, eu vou falar mais devagar, mais claramente. Isso porque... Bom, vamos lá. Se ela está entrando aqui, ela não aparece aqui para gente. Olha quem aparece para mim. Yumi, Maíra, Anitta, Patrícia, Romana, Solange, Luciene. Bom, estou aguardando aqui e a gente segue para a próxima questão. Como lidar com a ansiedade no isolamento social? Sofia Balbino da Silva, aluna de Diadema, São Paulo. Sofia, ó, super beijo para você e eu vou tentar passar aqui algumas dicas, porque manter a tranquilidade nesse período tão desafiador é extremamente importante, tá? Você que é de Diadema, tem um carinho muito grande por Diadema, e eu vou falar para você o seguinte, é natural, durante esse período de isolamento, de você se distanciar e com todas essas orientações novas, então do uso de máscara, da necessidade de lavar a mão constantemente, de não poder mais cumprimentar as pessoas com um beijinho, tem que ser tudo meio de longe, a gente desenvolver algumas sensações de mais ansiedade, mais, enfim, todo mundo sabe do que eu estou falando. Agora, quando existe um prejuízo do seu funcionamento normal, com algo que te prejudica demais, do tipo você não consegue dormir direito, você está comendo muito mais do que normal, você está muito irritado e brigando com todo mundo, alto lá. Aí precisa prestar atenção, porque isso pode configurar até um diagnóstico. Atividades físicas ajudam a controlar um pouco dessa ansiedade. Mas no momento atual, eu diria para você o seguinte, estabelecer uma rotina no dia a dia, colocar atividade física, aí você fala para mim, mas eu não tenho espaço, ou o quintal é pequeno, o que eu posso fazer? Gente, num período, num espaço pequeno, você pode organizar uma série de polichinelo, aquele exercício que você faz no lugar mesmo, de pula-corda, flexão de braço, abdominal, agachamento e inclusive alongamentos. O quê? Uns 20, 30 minutos por dia. Isso ajuda a reduzir a ansiedade. Evitar o consumo excessivo de café. Café é muito bom, mas se você tomar mais que 5 xícaras por dia, pode deixar você muito ligado. E isso atrapalha a ansiedade. Uma outra dica fundamental é você desenvolver um período do dia para que você possa entender o seu corpo físico e a sua respiração. O que eu estou falando aqui é um convite para você começar a meditar. Então, sentar num lugar tranquilo, fechar os olhos e prestar atenção na sua inspiração
na sua expiração. Quantas vezes por dia? Pode ser uma vez por dia, no momento que você mais achar adequado, de preferência no período da manhã, destinando aí uns 5 a 10 minutos com os olhos fechados ou não e tentando limpar todos os pensamentos da cabeça. Isso pode parecer difícil quando a gente começa, pode parecer que não tem sentido, mas conforme a gente vai pegando o hábito, a gente vai aprendendo a lidar com as nossas sensações, com os nossos sentimentos e com as nossas expectativas. Então estão aí as minhas dicas, né? E uma dica de ouro, hoje em dia que a gente é bombardeado de informação, que você olhe, na verdade, apenas o que é necessário em relação às informações que chegam, né? Porque muitas vezes os veículos de comunicação, de propósito ou não, acabam exagerando. A gente já entendeu que o problema precisa de uma ação coletiva para resolver, a gente já entendeu que o problema de saúde envolvido, ele requer mudanças, ele requer uma vigilância importante, que a gente não tem uma solução a curto prazo, né? E, enfim, mas então gerenciar, né? Não precisa ficar assistindo tudo quanto é programa de televisão toda hora do dia para pegar o mesmo tipo de notícia super preocupante. Vamos ver se ela já chegou aqui comigo. Se não, eu vou fazendo isso aí, tá? A gente pede um aqui, responde outra pergunta ali. Aqui, eu não acredito. Vamos ver se agora ela aceita e a gente vai. Deu certo! Deu Ah, certo! depois de muita preparação, estou aqui no celular. Ah, mas é que tem que ser assim mesmo, né? Acho que é a espontaneidade que muitas vezes faz a gente resolver. E você sabe, conforme a gente foi conversando, o Hum, tempo foi passando aqui, eu falei assim, o que eu vou fazer? Tá todo mundo aqui, a gente combinou o horário, eu falei, eu já como voluntário, eu já vou começar aqui, trabalhar e comecei a responder a pergunta do pessoal. Ô Karine, mas eu acho que a gente podia voltar para aquela nossa organização e você falar um pouco sobre a ONG, na verdade, sobre o projeto que, inclusive, eu faço parte e estimulo que as pessoas também venham a conhecer melhor, porque é de fato através da educação. E quando a gente olha o inglês como uma possibilidade da pessoa conversar com o mundo todo, parece que é isso aí mesmo que está alinhado. Então a gente dá ferramenta de verdade para o jovem que está numa situação aí de vulnerabilidade ou não, para poder, na verdade, ganhar o mundo e, sobretudo, né, se relacionar de uma forma integral com todo o planeta. Mas vamos lá, você fala. exato, é bem. Olha, primeiro de tudo, uma honra falar aí com você. Desculpa aí os nossos intercalços técnicos, mas fiquei feliz que estou vendo que você está com a camiseta aí, ó, vestindo Deixa eu a mostrar o pessoal. camiseta. Depois que acabar aqui, ó, vou colocar uma foto aqui, bem bonita, que aqui aparece invertido. Vou colocar uma foto aqui que eu fiz aqui antes da live aqui, para todo mundo dar uma olhadinha no nome e o link para poder seguir a página também. É, vestindo a camisa, né? Então, para a gente é uma alegria muito grande estar conversando aqui com vocês, né? Porque a ONG ela existe já há mais de 20 anos e é uma ONG assim. Eu tenho estudado muito sobre ONGs e vejo que ela é uma ONG além do comum. Eu não sou modesta em falar da ONG, que eu amo tanto, né? É uma ONG que hoje ela atinge atualmente 2.400 alunos e 1.500 voluntários, né? E a gente já chegou a atingir 20 mil pessoas no total, desde a nossa fundação. E com muita base no trabalho voluntário. Então, a gente leva ensino de inglês de qualidade, a gente tem uma parceria com a Cambridge, para comunidades de baixa renda. E a gente vem alcançado um resultado muito legal, inclusive alunos que se tornaram professores. Então, assim, a gente tem um orgulho muito grande do trabalho realizado pela ONG e um orgulho muito grande pelo fato dele ser realizado majoritariamente por voluntários. Então, hoje a gente tem Pô, 12 unidades, a gente tem unidades em São Paulo, na Grande São Paulo, uma unidade no Rio. E, assim, sempre foi o nosso plano a expansão. E aí, assim, é difícil, a gente precisa de braços, né, para garantir uma uniformidade, para garantir a qualidade do curso e tal, mas sempre veio sendo um desafio. E aí veio a pandemia, aí veio toda essa situação, e a gente conseguiu pegar esse desafio, né, porque é um desafio muito grande, foi uma emergência, foi um susto, e a gente hoje está tentando transformar isso a nosso favor. Então, pensar em formas de oferecer cursos online, para a gente poder ampliar o nosso público, ampliar o nosso acesso.
Mas, enfim, é isso. A ONG, ela nasceu de uma forma muito orgânica, foi muito natural e cresceu de uma forma muito natural, tomou forma, cresceu de uma forma que a gente nem esperava. E a partir de 2013, por volta de 2013, a gente sentiu a necessidade de planejar como uma empresa mesmo, né? De ter um planejamento estratégico, de ter objetivos e tudo mais. E a gente conseguiu contratar a nossa primeira funcionária. Então, hoje a gente tem 2.500 alunos, né? Como eu falei, e Isso, 1.000 isso, voluntários. isso juntando São Paulo e juntando Rio de Janeiro. Isso. E em Tá? São Paulo tem unidades na Grande São Paulo e também em Campinas, em Bragança. Quando você fala Grande São Paulo, você está falando quais regiões? Você lembra de cabeça assim? Sim, Campinas, Bragança, São Miguel, né? São bairros um pouco mais afastados. A gente atende no Real Parque, que é um pouco aqui mais próximo, no Capão Redondo. Então, assim, numa comunidade que é João 23, que fica ali perto de Cotia. Então, assim, a gente tem um amplo atendimento, né? Atendimento Diadema, bem estão falando aqui, ó, diferente. Diadema, né? Diadema, sim, Diadema. E, enfim, assim, pra gente é um orgulho muito grande ter alcançado tudo isso de uma forma assim tão orgânica mesmo, porque a gente não tem uma estrutura muito grande não voluntária, né? Assim, a gente tem um grupo enorme de voluntários, mas que tem os seus trabalhos comuns, que tem as suas atividades comuns, e hoje a gente tem 4 funcionários só contratados para cuidar de tudo isso, e é uma mega bucha. O resto, todo mundo é voluntário. Então, hoje a gente trabalha da forma que dá e o nosso objetivo é profissionalizar um pouco mais, para a gente expandir de uma forma mais uniforme, porque a gente tem muita preocupação com a qualidade do ensino, né? Então a gente tem uma parceria com a Cambridge, não é assim qualquer aulinha que vai para lá, a gente tem uma metodologia de ensino que é pautada por profissionais pedagógicos, tem uma metodologia de voluntariado que eu não sou modesta, tá? Com relação à ONG, que eu amo muito, mas que é uma metodologia bastante inovadora. E assim, eu tenho muita fé, eu tô na ONG há 10 anos, né? Sou voluntária há 10 anos e hoje eu atuo na diretoria executiva junto com o Arthur, não tô sozinha, mas eu vejo o crescimento da ONG de uma forma muito positiva. E eu acredito que, assim, não era algo esperado, essa pandemia não foi algo esperado para ninguém, né? Mas estamos vendo um momento de se reinventar, de como que a gente pode se reinventar para, no final, ampliar ainda mais esse impacto que a gente gera. Eu acho, se você me permite aqui já pensar em conjunto, que a pandemia trouxe um desafio, mas trouxe também um caminho que é um caminho sem volta, né? Cada vez mais a gente vai precisar acionar mecanismos como esse aqui, através da comunicação à distância, do ensino à distância, e talvez essa seja uma ferramenta importante para ser utilizada de uma forma sistemática, né? Porque, assim, de fato, eu acho que a grande diferença que tem, eu cheguei na Cidadão para o Mundo através, tem uma pessoa muito querida, um amigo, que é um professor de inglês, o Stephen, que ele além de ensinar inglês, muitas vezes a gente pratica e treina, porque a gente participa de muito congresso internacional, sabe? Como neurocirurgião, neurocientista, a gente precisa dar aula, mostrar as pesquisas que a gente faz aqui, como é o nosso atendimento com os pacientes, enfim, comunicar, né? E o inglês é a língua universal. Você vai para qualquer congresso em qualquer parte do mundo, você fala com russo, você fala com chinês, você fala com americano, você fala ali até com argentino, chega uma hora que você está falando, apesar da gente estar aqui na América Latina e ser português e espanhol, o inglês acaba sendo a comunicação mais direta. E se de fato a pessoa entender que se ela tiver uma proficiência numa língua universal, isso pode representar para ela uma oportunidade muito diferente e realmente uma conexão com o mundo, com uma melhor perspectiva de vida, puxa vida, realmente foi uma ONG que ela não deu peixe, ela deu a vara de pescar. Então, assim, eu achei muito interessante, desde que eu conhecia, estou falando de 3 anos atrás, né? Eu participei uma vez de um evento que teve e eu fiquei muito maravilhado de ver
aqueles meninos, aquelas crianças todas comunicando, querendo entender inglês, querendo saber o que, é que a gente faz ou não, e envolvido naquele processo, não só, mas a família mesmo. Então, assim, realmente é incrível, né? E eu acho que quando a gente fala dessa questão do sentimento, da pandemia, da empatia e da importância dela para toda essa situação, da gente se colocar no lugar do outro, eu acho que até essa visão de, olha, você quer saber o que vai fazer diferença? Se você de fato tiver dificuldade para tudo, mas você conseguir aprender o inglês e botar ele para dentro da sua vida, além de você estimular a sua inteligência com o bilinguismo, né, que é a capacidade que você tem de se comunicar através de uma outra língua que não a língua mãe, você vai ter uma expansão tão grande de possibilidades que, lógico, não vai tirar a necessidade de você estudar e frequentar a escola e tudo, mas vai te colocar numa situação muito privilegiada de contato. Então, realmente é algo inovador. Eu entendo que você percebe que tem um trabalho que é quase que um trabalho de formiga, né? Que é para você ensinar uma outra pessoa é complexo, porque mais do que passar o método, você precisa sensibilizá-la, né? Mas quando a gente percebe isso e entende qual que é a vontade e às vezes o que falta da pecinha para aquele jovem, daquele passo maior que ele deseja ou poder enxergar um mundo diferente, é justamente isso que é a ferramenta que faz a diferença, de verdade, na vida das pessoas. Sim, e assim, é o que a gente traz, além do ensino de inglês. É claro que o nosso core é o ensino de inglês, né? A gente tem uma parceria, um curso bem é, famoso, vamos assim dizer, que é uma parceria que a gente tem com com a Cambridge. Então a gente usa o material da Cambridge, que é o mesmo utilizado em escolas como cultura inglesa e tudo mais, e a gente recebe esse material gratuitamente, então a gente tem um ensino de muita qualidade. E esse ensino, ele abre portas, né? E a gente cria uma metodologia de ensino que envolve voluntariado rotativo, enfim, existe toda uma dinâmica que foi criada para possibilitar essa aula, que ela não seja uma aula boring, que ela não seja uma aula como que eles têm de segunda a sexta, porque a pessoa está saindo de casa, as nossas aulas são aos fins de semana, então a pessoa está saindo de casa não para mais uma aula boring que ela vai ter na escola, é uma experiência. Então, assim, a gente recebe muito feedback de alunos dizendo que o conteúdo ele vai beyond the English. Ele vai para desenvolver capacidades emocionais, ele vai para até para tirar a pessoa daquela rotina do dia a dia dela e se concentrar naquele momento que é o momento que ela separou para ela, para o desenvolvimento pessoal dela. E isso, assim, quando a gente fala em positividade, né, que seria o tema da live, é um dos fatores de positividade, né? Um fator interno de positividade, algo que você consegue desenvolver você consigo mesmo, que independe de fatores externos, né? Porque a gente vê, existem muitos fatores externos, hoje principalmente, né, que vão fazer com que a nossa autoestima e a nossa felicidade vão para o chão, né? Você liga a TV, espreme, sai sangue. Só notícia ruim e tudo mais. Enquanto, por outro lado, existem iniciativas maravilhosas acontecendo que não são tão divulgadas, né? Eu acho que elas são até em maior quantidade do que as coisas negativas. Então, você está próximo dessas iniciativas positivas, tanto pelo lado dos voluntários, né, em continuar a conversa com os alunos e trazer um pouco da experiência deles para os alunos, quanto para os alunos que trazem muita coisa importante para a gente. Sim, é uma via de mão dupla total, não existe uma doação completa. O voluntário ele aprende mais do que o do aluno. É uma experiência tão gostosa que a gente tem hoje alunos que viraram professores, né? Então, Quer assim, dizer, completaram o ciclo e ainda por cima ajudam, na verdade, nessa roda construtiva, né? exato. A gente, assim, hoje a gente vê que o nosso grande time, a nossa grande mão de obra é voluntária. E a gente tem pouquíssimas formas de gerir isso. E mesmo assim as coisas acontecem, né? A gente tem um valor que é o ownership, que é a pessoa assumir aquela responsabilidade e ir com ela até o fim. E isso faz com que a ONG funcione. Não precisa de 500 funcionários para ficar avaliando o que todo mundo está fazendo e tudo mais. Então a gente tem uma equipe contratada nos focos principais, né? No financeiro, no pedagógico e tudo mais. São 4 funcionários hoje, num espectro de para cuidar de 4.000 pessoas, né? Mas
a gente sente que com a ajuda dos voluntários a gente consegue manter um ensino de qualidade, a gente consegue manter o engajamento, mesmo em tempos de pandemia, tem sido muito desafiador, mas a gente está se reinventando e estou vendo isso como uma oportunidade, né? Óbvio que é um choque, a gente fala, poxa, a gente tinha planejado tanta coisa e agora a gente vai ter que reorganizar tudo isso. Mas, pensando na positividade, é algo positivo, né? A gente vai ter um trabalho agora, mas quem sabe a gente consegue desenvolver uma plataforma que atinja muito mais pessoas. Exato, é disso que eu falei. Eu A acho. gente tem uma Eu acho. demanda muito reprimida. A gente abre vagas nas unidades e assim vem 10 alunos por vaga. E dá uma dor no coração você sentir que você tem que deixar 10 pessoas de fora. Porque não cabe, porque a gente não tem estrutura. Então, assim, pensando num modelo online, que a gente consiga desenvolver um modelo legal online, nossa expansão vai ser incrível. Exponencial. A Camila, que está aqui com a gente, ela até escreveu assim, ó, Cidadão Pro Mundo foi premiada e reconhecida como uma das 100 melhores ONGs do Brasil. Então, assim, Sim, é importante esse dado, né? super, porque assim, foi um esforço enorme da nossa equipe de comunicação, que parte dela é voluntária. Então, assim, as pessoas elas se dedicam de uma forma profissional, às vezes até melhor do que elas se dedicam na sua vida profissional, né? Para o trabalho voluntário e fica uma coisa incrível. A gente tem voluntários de muita excelência e alunos muito capacitados que ajudam com que a ONG desenvolva esse nome. Né? E falando agora no tema positividade, o que eu vejo é que a gente tem a positividade influenciada pelo externo, né? Então, pelas notícias ruins, tem muita coisa ruim acontecendo, né? E sendo divulgada. Mas, assim, não custa a gente se desligar um pouco dessas coisas ruins e buscar, não ser alienado, né? Alienado é outra coisa. E buscar o que está acontecendo de bom. Tem tanta coisa boa acontecendo. Então, assim, se você se envolve numa coisa que você gosta, e hoje eu vejo que, para mim, o que me faz me sentir bem é o trabalho voluntário, eu acredito que para muita gente, porque a gente tem hoje quase 1 milhão de ONGs no Brasil, né? Então tem muita gente dedicada a fazer o bem pro próximo. Isso é algo que me traz felicidade. Isso é algo que na hora que vem alguma coisa negativa, na hora que eu vejo uma notícia negativa, eu consigo me blindar. Eu consigo pensar e falar assim, ok, está acontecendo isso, mas também está acontecendo isso. Então, assim, embora a gente não consiga isso, essa notícia boa não traga tanto ibope, é real. Então, assim, o mundo está se transformando e a gente precisa enxergar isso, né? Para manter esse sentimento de positividade que aí leva a toda a neurociência, né? Que com certeza você pode explicar melhor, de ter o sentimento positivo como parte da nossa saúde, inclusive física. Você sabe que esse comentário que você fez de tipo, olha, eu faço um trabalho voluntário e eu fico muito feliz quando eu faço essa troca, então eu coloco na prática algo que é a empatia de entender o outro, da necessidade do outro, a, a própria dedicação, que acaba sendo uma forma de caridade. Na verdade, caridade não é só você dar uma roupa para quem está com frio, dar comida para quem está passando fome, ela pode representar muita coisa, né? E uma delas é essa, de se envolver num processo em que vai impactar o enriquecimento do funcionamento do cérebro de uma outra pessoa. Porque apesar de ter toda a questão pedagógica e da educação pública, existe um viés, existe um detalhe que é essa comunicação otimizada numa língua que seja universal, que faz parte de todo o processo. Mas eu gostei quando você falou assim, está acontecendo todo esse problema no mundo, mas também está acontecendo essa coisa bacana que eu faço parte, que é o trabalho voluntário, e pessoas estão melhorando a sua vida porque estão adquirindo conhecimento, estão recebendo valor, um valor diferente. Isso é muito legal. Por quê? Quando a gente fala na neurociência, e você pode falar isso até de forma aplicada, eu estava conversando com o hipnólogo Fábio Puentes, de uma forma bem rápida, se eu coloco um mas depois, eu consigo, na verdade, jogar com o meu cérebro e subir o nível de energia dele. Então, por exemplo, existe a pandemia, mas eu estou mais descansado, pois não preciso ficar correndo de um lado para o outro como antes. Então, assim, parece uma brincadeira, mas na verdade esse jogo de palavras que você faz com a sua cabeça faz com que você não caia justamente naquele nível que a gente tem
de negatividade, de ansiedade extrema e de sofrimento mental. Porque é justamente isso que a gente não quer. Porque além de fazer mal para a saúde mental, você pode imaginar o seguinte, Karine, existe uma relação direta do sistema nervoso central e do sistema imunológico. Se eu dou uma estressada no meu cérebro, minha imunidade cai. Se minha imunidade cai, num momento como esse, que a gente está falando de uma infecção por vírus, pô, é complicado. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é gerenciar essa situação, que não é confortável, mas é nova, como você falou muito bem. O mundo está mudando. Veja, não dá para você segurar uma onda com a mão. É melhor você entender que vem a onda e ou você passa por baixo, ou quem sabe até surfa na onda. Mas não vai dar para você segurar ela. Então, acho que esse é o truque mesmo, sabe? É o também, é ver a coisa boa, é se entregar para coisas que façam sentido, na verdade, que sejam nobres para a própria humanidade. Pois é. E eu não vejo isso como uma coisa do tipo. Eu sempre fui muito racional, eu sempre tive uma resistência em, nossa, buscar coisas alternativas e tudo mais. Mas é muito lógico o que a gente vê na teoria oriental da ligação entre o que vem da mente, dos sentimentos, para o corpo. Então, assim, não tem como dissociar isso. Então, assim, você tratar dos seus sentimentos positivos é uma forma de você tratar da sua saúde física como em geral. Então, assim, é muito importante, não pode ser deixado de lado, né? E, assim, buscar coisas que te fazem bem, que seja voluntariado, que seja uma música legal, que seja uma conversa com um amigo que você não fala faz tempo, trazer coisas legais para sua vida, tentar desligar um pouco a TV desse que você espreme e sai só sangue e notícias negativas, memes falsos às vezes até, né? Tentar se desconectar um pouco disso e aproveitar esse momento de isolamento para pensar em você. Então, assim, faça com que você se blinde de uma forma que esses fatores externos te influenciem de uma forma menor, tenham um impacto menor para você. Então, como fazer isso? Fazer uma coisa que você gosta. E hoje eu vejo, assim, para mim, fazer a coisa que eu mais gosto é atuar no trabalho voluntariado. E eu acredito que para muita gente, né? Porque, enfim, inclusive, falando novamente sobre teorias orientais, existem muitas pessoas que falam que quando você ajuda o próximo, você ajuda você mesmo, né? Porque todos nós somos um só. Então não adianta a gente ignorar, cuidar da minha mão e esquecer o nosso pé ali. Todo mundo É faz parte verdade, de um grande todo. Então, é assim, verdade. te traz muito prazer você doar um pouco ao próximo. Ô, Karine, a gente tem alguns seguidores aqui internacionais e olha só, a Mon Walker fala o seguinte: When you are in gratitude, your life changes. Eu acho que é bem isso, né, que a gente está falando, né? Exatamente. Exatamente. Gratidão só pela oportunidade de você ter isso na sua frente, de você ter esse trabalho voluntário disponível. E assim, se as pessoas tiverem interesse em conhecer, é algo que te demanda muito tempo, né? Porque a gente está falando de coisas aqui que são inseridas na nossa realidade, o que é corrida. Tá todo mundo aqui em São Paulo, todo mundo tem em São Paulo, no Rio, né? Todo mundo tem uma vida corrida, um trabalho, família. E às vezes a gente fala, eu não tenho tempo para trabalho voluntário. Então, esse nosso modelo, que é um modelo rotativo, enfim, dá para dar uma olhada no site para entender melhor como é. Cabe na agenda de todo mundo, entendeu? Então, assim, fazer um pouquinho já te traz uma sensação de que você fez parte de alguma coisa legal, que para mim te traz um positivismo necessário para você conduzir a sua vida sobre outro viés, né? Vamos assim dizer, sem se deixar influenciar tanto pela negatividade que está aí por toda parte. Eu vou fazer o seguinte, Karine, depois que a gente terminar aqui a live, além de colocar, porque essa live provavelmente vai ficar salva como IGTV, além de colocar lá aqui para todo mundo poder assistir depois com calma, eu vou postar aquela foto que eu falei para você que eu fiz com a camisa aqui na frente da biblioteca e vou escrever o nome da página para as pessoas poderem entrar e poderem também conhecer o site, entender um pouquinho mais de perto todo esse trabalho super bacana que é feito. Tem algumas perguntas que foram enviadas, né? Eu já respondi umas duas. Você quer fazer as demais? A gente faz um bate rápido aí para aproveitar o tempo? Foram várias perguntas que vieram. Falaram, ai meu Deus, o Superman vai fazer uma live.
Então veio um monte de perguntas, eu separei algumas, os alunos estavam super empolgados. Eu separei até por tema aqui, né? Porque tem muita coisa que se repete. O que eu Uhum. achei interessante é que, olha só, uh, vou falar uma bem interessante. Essa que você falou, essa brincadeira que você fez aí do Superman foi bem bacana, porque você sabe que a gente fez uma foto recentemente, pegando, depois que eu tirei a barba, metade do rosto do Superman, tanto do antigo como do moderno, e não é que parece metade do rosto, é uma É o que coisa está muito aqui engraçada. quente. Pode falar a verdade, doutor Fernando. Você é o Superman à noite. O que você anda fazendo à noite? Ah, eu salvo Superman. vidas, tem que pensar assim, né? Eu vou tentar salvar o mundo. Pois é, vai de capa na próxima vez que for pro hospital. O que eu achei muito interessante da pergunta, algumas pessoas questionam muito a rotina, né? Então, fala do. Vamos lá. Uh, perdi meu arquivo de perguntas aqui. Perguntas. É, muitas falam sobre como lidar com a ansiedade, né, no isolamento social. Então, a Sofis, uma aluna de Diadema, perguntou isso. E a Karina Lindmeier, que é voluntária da Monte Azul, perguntou como lidar com as incertezas e as faltas de definições de quando tudo isso acabar. É uma pergunta meio básica, né? Essa É, ansiedade, acho que acaba aflorando em todo mundo. eu acho que assim, o grande desafio que a gente tem aqui agora, eu tenho falado muito isso, falei isso na CNN, a gente conversa nas lives, é que a gente tem aprendido até esse momento a lidar, ou pelo menos entender que existe uma coisa chamada inteligência emocional. Então, o que é inteligência emocional? É a capacidade de eu gerenciar uma expectativa, segurar um pouco um desconforto, porque na frente eu vou ter uma bonificação, um prêmio ou alguma coisa bacana. Por exemplo, não gosto de estudar, mas se eu sento para estudar, eu sei que mais para frente eu vou saber uma determinada matéria e isso vai ser bom para mim. O que está acontecendo agora é que justamente esse modelo que a gente aprendeu e vem sendo falado por muitos coaches, por muitas pessoas que escrevem livros de autoajuda, ele não funciona muito agora. Porque a gente justamente não tem esse desfecho final. A gente não sabe quando que isso vai acabar ou se isso vai acabar de uma forma como era antigamente. Talvez não, talvez a gente não tenha uma vacina, talvez não tenha um remédio e isso veio para mudar o funcionamento do mundo para sempre. Então, como lidar com isso? Não é através da inteligência emocional. Não adianta achar, então eu vou fazer tudo certinho porque depois a minha vida vai voltar como era antes e o mundo também. Não vai ser assim que vai acontecer. Então, são outros tipos de inteligência que a gente precisa acionar. Então, a inteligência intrapessoal, que é essa capacidade que a gente tem de olhar para a gente mesmo, é um convite para um olhar interno, entender qual que é o motivo de eu estar aqui nessa vida, quais são as minhas expectativas, os meus sonhos, o contexto da minha família. Isso é muito importante. Isso você pode fazer só você mesmo. Não tem ninguém que possa fazer por você. Se você não topar o desafio, você vai ficar parado. E a outra inteligência é a inteligência existencial, que é essa conexão com Deus, é a conexão com a religiosidade. E se a pessoa falar para mim, doutor, mas eu não acredito em Deus, eu não tenho religião. Então, é o seguinte, liga, faz a conexão com a energia da natureza. Entenda que a gente faz parte de um ciclo. Existe toda uma questão de energia no mundo mesmo, sabe? Então, não tem desculpa. Assim, fala assim, não tenho religião, então não vou desenvolver essa parte. Ou então não acredito em Deus. Não, não, não. Mas você entende que a gente faz parte de um ciclo muito maior. Então, são essas duas formas que a gente tem de lidar com essa situação. Qualquer outra diferente dessa é fadada a gente não ter sucesso e as pessoas entrarem em ansiedade, em depressão, em comportamentos que são autodestrutivos. E é justamente isso que a gente não quer. Até porque as pessoas elas vão desenvolvendo esses estágios mais leves de ansiedade e o medo é que isso evolua, né? Se elas não começarem a cortar o mal pela raiz, isso evolua e aí vem a chegar em necessidade de alguma coisa medicamentosa e tudo mais, que não é a ideia, né? A ideia é começar por métodos não farmacológicos. Olha, você sabe que o brasileiro ele tem uma característica incrível. A gente tem a habilidade de lidar com adversidades, com desafios, com criatividade, com improviso. É o famoso jeitinho brasileiro, que não é para dar jeitinho mais ou menos e fazer gambiarra. A gente tem que usar essa nossa característica criativa para se adaptar agora de uma forma mais saudável e mais tranquila a essa realidade.
Então, acho que assim, é hora de acionar esse lado que a gente tem, né, para o lado do bem, para o lado de construir uma coisa que seja positiva para todos nós como população. Pensar no lado positivo, né, do que isso pode trazer. Lógico que isso está trazendo muita tristeza, é um desafio muito grande, é um momento muito mórbido, mas assim, há, há pontos positivos, há decorrências positivas disso, né? É muito triste o que está acontecendo e o que a gente vem vendo, né? Principalmente com certeza que você está vendo muita coisa mais próxima e pesada, mas há sim coisas positivas acontecendo no mundo. Há sim pessoas que estão desenvolvendo a sua solidariedade, que estão desenvolvendo esse senso de pertencimento, que estão vendo que não dá para ser feliz sozinho, né? E sozinho eu digo não sozinho com a sua família, mas você está em casa sabendo que tem gente passando necessidade do lado de fora é algo que nunca te deixa inquieto, né? Nunca vai te deixar quieto em casa. Sempre vai ter aquela questão do tipo, putz, poderia estar fazendo alguma coisa? Isso, assim, para mim já é um resultado, uma decorrência da pandemia positiva, né? Apesar de todas as negativas, de tudo que vem acontecendo, vem se desenvolvendo, pelo menos é o que eu tenho observado, um sentimento de solidariedade entre as pessoas, um sentimento de olhar um pouco mais para dentro, de deixar de lado um pouco de coisas materiais, de perceber que o que você precisa realmente é muito mais simples, né? Então, acho que, enfim, Eu concordo com você. dá para encontrar coisas positivas, né? Sem ser irrealista, sem ser utópico nem nada, porque a gente corre o risco de ir pro oposto, né? De falar, obrigada, coronavírus, e não sei o quê. E não é isso, né? Não é isso, na É uma verdade. prova, é algo difícil, mas assim, vamos tentar tirar disso coisas positivas. Muita coisa se acelerou por conta disso, né? Muitas iniciativas que estavam lá, vai, não vai, a própria nossa iniciativa de, será que a gente faz aula online? Será que a gente não faz? E de repente, não teve decisão, vamos ter que fazer, ponto. Mas isso aconteceu com a medicina. A gente vê aqui até o ano passado uma grande discussão. E aí, pode fazer teleconsulta, pode fazer atendimento à distância, online. Então, foi aberto, depois foi fechado, não podia pelo Conselho Federal, pelo Conselho Regional de Medicina. E, de repente, com a pandemia, falou, acabou, está aberto, pode Não fazer, tem porque não discussão, tem né? desculpa, vamos usar a tecnologia a nosso favor, pô. É isso aí. Negócio catalisador de iniciativas, enfim. É. Mas muitas pessoas perguntaram sobre isso, né? Como lidar com a ansiedade no isolamento pessoal. Agora, muita gente falou também sobre questões somáticas, né? Então, assim, como não ter tantas dores no corpo quando se ouve uma notícia ruim ou polêmica referente ao que estamos passando, que foi a Mayara Manfis. Ela é uma aluna da unidade Monte Azul. Então, ela fala desses efeitos físicos, né? Aquela agonia física que te traz uma tristeza só de olhar para aquela situação e você meio que não poder fazer nada. Isso mostra para a gente que existe uma conexão total da mente com o nosso corpo físico, né? A gente chama isso de psicossomática, quando de repente algumas pessoas estão mais sensíveis ou mais predispostas, ouvem uma notícia ruim e começam a ter dor de cabeça, ter dor de estômago, dor nas costas, algumas pessoas ficam realmente se sentindo muito mal. E isso é algo que é normal, isso pode acontecer. Agora, como fazer para evitar esse desconforto? Eu vejo duas formas, né? E sempre pensando na prevenção, né? Porque prevenir sempre é melhor que remediar. Prevenção, gerenciar a entrada de informação. Então, assim, se você tem um canal de televisão, alguma coisa que está te falando coisas só negativas e não está te dando uma informação relevante, você não depende daquilo. Ninguém pega e soca seu dedo no controle e manda você assistir aquilo. Você vai porque quer. Desliga a televisão. Se você tem um grupo de WhatsApp que só fica mandando, que nem você falou aí, uns memes falsos e coisas que são horríveis, que parece que está espremendo sangue, sai fora desse grupo, né? E gerencia, você não pode ficar alienado. Então escolhe um veículo de comunicação que tenha, que seja sólido, que seja confiável, né? Que te traga dados oficiais importantes para saber, e escute ele uma vez por dia. Não, veja, se tiver alguma coisa muito gritante, você vai saber, porque vai chegar até você
através de pessoas e isso vai ocorrer. Então isso já faz com que você diminua o impacto, tá? Segunda coisa, a prática de atividade física regular, ela ajuda a dar uma balanceada e uma relevância no que a gente acaba respondendo com o corpo em relação a essas coisas. Então, assim, além de fazer bem para o aparelho cardiovascular, para o sistema cerebral e para toda a parte do sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro, também ajuda a entrar num processo de equilíbrio. Porque a hora que você está fazendo um exercício físico, você tem que se concentrar no corpo, principalmente se for um exercício que demanda coordenação motora ou resistência física. Então, é o momento que a gente tem de desenvolver isso. E aquilo que a gente falou, né? Ah, mas não posso ir para o parque, não posso ir para a academia, não posso sair na rua. Ué, vai ter que dar um jeito com o espacinho que tiver disponível, que pode ser um pedacinho da casa, pode ser um quintal, pode ser uma varanda, pode ser o próprio quarto. Enfim, a gente vai ter que ser muito criativo e fazer acontecer. Aqui na minha casa é levantamento de bebê. Levantamento de bebê. Eu boto o bebê pro outro. Mas é isso, tem que usar a criatividade. E são formas que a gente tem de equilibrar o nosso cérebro e, com isso, não responder tanto com coisas relacionadas à parte psicossomática, por exemplo, que acaba dando para a gente uma sensação de desconforto, como ela falou. Olha só, o que veio aqui que eu achei bem interessante são questões relacionadas à rotina, né? Que as pessoas falam assim, como que eu vou conciliar todas as atividades que eu tenho? Então, eu tenho atividade de casa, eu tenho que dar atenção para minha família, eu tenho meu home office, eu tenho a minha hora de estudo, né? Que seria a hora de estudo de inglês. E eu simplesmente não estou conseguindo lidar com tudo isso e isso me gera mais frustração. Quem falou isso aqui vem a Leila, que é uma aluna nossa do Capão Redondo, e a Luciana, que é uma aluna nossa do Real Parque. Pronto, então vamos lá, Leila e Luciana. Como fazer para gerenciar esse desafio que... Bom, todo mundo está falando hoje, agora a gente nunca teve tanto tempo como a gente desejou. E, de repente, tendo todo esse tempo, parece que a gente não consegue fazer todas as coisas que a gente gostaria. E vem a sensação de frustração. Então, passo número 1, o estabelecimento de rotina faz com que o cérebro funcione melhor, né? Com a redução de expectativa. Então, assim, você não precisa fazer tudo naquele dia ao mesmo tempo. Eu acho que a criação de uma rotina que seja saudável, que seja não estressante, que seja realizável, é o caminho que a gente tem. E acho que assim é um momento que diz pra gente, calma, calma. Então talvez se você não conseguir fazer tudo, você vai precisar elencar na sua vida, como a gente sempre precisou, e muitas vezes o mundo tira a gente desse nosso foco e prumo interno de cada um, que é realizar o que de fato é extremamente necessário em primeiro lugar. Então se você é mãe, não tem jeito. O momento da vida agora aqui, a prioridade é cuidar do seu filho. Se você é estudante, a prioridade agora vai ser você estudar. Se você é uma pessoa que está trabalhando no home office, então organize o seu horário de trabalho e realize aquela atividade primeiro. E aí você coloca relevâncias de segunda ordem, de terceira ordem, de quarta ordem, entendendo que para a gente funcionar bem, a gente vai precisar cumprir essa tabelinha em primeiro lugar. E conforme a gente consegue fazer o mínimo e a gente consegue agregar depois mais desafios, sem prejudicar o relacionamento que a gente tem com as pessoas que estão compartilhando com a gente a vida naquele momento, a gente vai sendo grato, vai, na verdade, comemorando. É a forma que a gente tem, não dá para fazer diferente. Quando a gente faz dessa forma, tudo acaba sendo organizado de uma forma muito melhor. E a gente tem uma sensação que não é essa, não é de frustração, mas é uma sensação de dever cumprido. Então, acho que o caminho é mais ou menos esse. E isso está sendo um convite para todo mundo, de fato, organizar. Porque o mundo, de uma forma alucinada como era antes, a gente era atropelado. Então a gente recebeu de presente aí um avanço tecnológico, que é essa questão da internet, que é a questão da possibilidade de você fazer trabalhos de uma forma muito mais rápida através do próprio mundo digital. E, na verdade, as pessoas não começaram a viver exatamente melhor. Elas começaram simplesmente a fazer mais, porque então sobra mais tempo para fazer outra coisa, só que essa outra coisa é fazer mais coisa igual, né? E na verdade a sensação de plenitude nunca vem. Então a gente tem que aproveitar esse momento para isso, sim, Karine. Fazer uma reflexão, né? Olha só,
vieram umas perguntas interessantes. Por exemplo, do Giovanni, que é um aluno nosso do Capão Redondo, o que eu posso fazer para não ficar estressado com as crises de estresse da minha mãe? Olha só, essa pergunta é excelente, é excelente. Porque o Giovanni, né? O que o Giovanni está falando, né? Tudo bem, eu estou fazendo tudo bacana aqui. Eu estou com a minha rotina estabelecida, eu estou me alimentando bem, estou descansando, estou fazendo atividade física. A minha vida está uma paz. Mas, por outro lado, a pessoa que eu gosto mora comigo, ela não está na mesma vibe, no mesmo equilíbrio, de vez em quando fica extremamente estressado, né? Bom, e o que eu posso dizer? Primeira coisa é bem-vindo ao mundo real, porque, na verdade, é assim que acaba acontecendo, né? Quem tem a possibilidade de estar um pouco mais equilibrado numa situação dessa, deve acabar assumindo o comando da situação. Como? Não é brigando, é justamente ao contrário. Então, assim, se ainda, infelizmente, por algum motivo, sua mãe tem as crises de estresse e acaba... Enfim, ela certamente sofre em primeiro lugar, mas também acaba provocando um certo desequilíbrio no ambiente. Talvez respeitar ela, deixa ela extravasar naquele momento, no momento com mais calma, você chega e conversa. E essa mesma dúvida eu digo para os pais que muitas vezes ficam irritados com os filhos, que ficam muitas vezes irrequietos, barulhentos, brigando para um lado para o outro, que também ficam estressados com essa questão do isolamento. Qual que é a dica? Olha, vamos dar um tempo para as crianças. Às vezes é só você deixar passar aquele momento de agitação e de uma forma carinhosa você chega e conversa. Porque se você começar a botar pilha na mesma moeda, por exemplo, a mãe ficou estressada, aí ele está bem, ficou estressado e briga com ela, o estresse no lugar só vai aumentar. E o problema maior disso, que infelizmente a gente está vendo até com consequências mais graves, é que a violência, como resposta a isso, e violência mesmo entre pessoas, tem mostrado números de aumento, né? Então, uma forma de a gente combater isso é como fazia o Gandhi. Você não vai responder à violência com a violência. A agressão verbal ou estresse com gritaria, com bateção de porta, fazendo a mesma coisa. O momento é de você ficar quieto, tranquilo, e com essa tranquilidade dominar a situação. Porque não tem mal que dure para sempre. Vai chegar um momento que a pessoa ela vai voltar para o normal dela, e aí você consegue abordar e conversar. Você vê, é desafiador mesmo, né? Mas isso é o mundo real, né, Karine? Mas no final, eu até anotei essa dica aí. Você sabe que, assim, um exemplo que eu gosto muito, quando você olha, assim, a população indígena, em geral, isso a gente observa, como eles têm muito contato com a natureza, você não vê uma mãe de índio dando bronca no índiozinho, no curumim. Por quê? Porque existe todo um respeito de liberdade. A criança vai ali, brinca e volta. Ela não quer fazer nada. A criança ela fica geralmente estressada quando você coloca regras e limites e você, pior ainda, você acredita que isso é o natural para aquele serzinho que está em desenvolvimento. Então, assim, a gente como adulto, é lógico, você tem que educar, você tem que ensinar as coisas e tudo. Mas até aqui a Claudinha colocou um negócio interessante, ó. Escuta ativa é tudo. Então não é que você está passivo, tampa o ouvido e deixa aquela berraria. Não, você vai escutar. Você está entendendo que alguma coisa não está legal. Mas você espera aquela onda passar e você chega. Eu acho que um bom exemplo é esse. Quando a gente observa os índios em contato com a natureza, a forma que eles lidam com os curumins, com as crianças, acaba sendo isso. Você deixa a própria natureza se manifestar, né? E depois você chega ali e educa de uma forma carinhosa. A gente tem uma mania muito grande de querer interferir na natureza, né? Tem. A gente tem. E acho que eu até estava assistindo a live lá com a Mariana Ferrão, que ela fala muito sobre a necessidade de fazer com que os filhos conheçam o próprio corpo, que entendam as energias do corpo, que entendam como funciona o corpo, quanto ele é um ser humano único, que ele pode resolver o problema sozinho, entendeu? Ele não precisa depender da mãe, ele tem aquela força interior que vai ajudá-lo a se desenvolver sozinho. Exato. Não depende da mãe, né, para tudo, que é uma prática muito comum hoje, né? A gente Mas é porque a gente tem muita pressa e por conta da pressa a gente quer que a criança entre na mesma pressa e entenda que a vida precisa ter compromisso, que precisa cumprir horário, que de fato precisa. Mas assim, mas não é para tudo, né? Não é para tudo. Se a gente já entende que a criança ela demora um pouquinho mais do café da manhã, eu acho que assim, a gente como adulto que deve fazer. Então a gente acorda mais cedo e dá aquele tempo para a criança. Acorda ela mais cedo e deixa ela fazer daquela forma, entendeu? Então assim, a gente também precisa ter uma certa malícia
né, e não descontar com todo mundo como se fosse um exército, porque não é um exército, gente. A gente está falando de vida, né? Os seres humanos não são soldados, né? A gente fala assim, mas Eu acho que, e aí, por essas pequenas coisas, a gente vai mantendo o nosso dia a dia mais leve, né? E isso leva a positividade, isso leva a uma vida mais tranquila. Você evitar esses pequenos conflitos e imaginar, nossa, mas para que isso me serve? Sim, isso só vai me trazer mais estresse. Então, assim, buscar situações boas, felizes. Aproveita situações felizes com seus filhos e essas pequenas coisas releva, né? Deixa acontecer, sabe não. que recentemente eu escutei uma coisa tão bonita que parece simples, mas ela é profunda, tá? Demora um pouco mais, entendeu? Na sua relação com o seu filho, com a sua filha, demora um pouco mais, fica um pouco mais com eles, com mais tempo, com mais paciência, entenda o movimento, porque muitas vezes o afago, o carinho, a tranquilidade emocional e até para os sentimentos ficarem mais sossegados e com isso a gente ser mais positivo, às vezes você precisa demorar um pouquinho mais. Parece simples isso, né? Mas na verdade é o seguinte, desliga o relógio e dá aquele tempo, porque aquele tempo realmente ele pode ser, e o coronavírus faz a gente pensar sobre isso, ele pode ser único, ele infelizmente ele pode ser o último. Então assim, vamos abrir a cabeça e entender que sempre é tempo de mudar, sempre é tempo de melhorar, e as pessoas têm um tempo diferente que deve ser respeitado. Vamos aproveitar esse tempo que a gente está em casa, né, com essa convivência intensa, para tentar resgatar essa relação filho e pai, né, que às vezes era só leva para a escola 7 da manhã, pega 7 da noite e assim acaba delegando bastante coisa, né? Está sendo uma lição, É. tá sendo uma lição bem interessante, né, na quarentena. Essa. Deixa eu ver umas perguntas interessantes que chegaram aqui. Um aluno, a Gabriela, do Real Parque, ela fala sobre uma percepção que ela vem tendo, né? Ela disse que conversou com alguns amigos e refletiu sobre o seguinte ponto. A nossa geração já sofre com problemas psicológicos e muitas vezes não sabe disso. O isolamento social só fez isso aflorar. Então, alguns apresentam depressão, sentem um vazio e não estão felizes com elas mesmas. O senhor concorda com isso? Como o senhor acha que vai ser a pós-quarentena para essas pessoas? Você acha que esse sentimento... Porque, assim, querendo ou não, a depressão, pelo menos no meu ver, e eu acredito que você sabe dizer com muita certeza, ela tem muitos fatores físicos, né? Ela tem muitos fatores que, assim, não é uma manha, não é uma tristeza, é uma doença. E, às vezes, ela tá... Exato. E ela se desenvolve por algum fator. E a pandemia é um fator, assim, bem propício a desencadear esse tipo de doença. Você acha que a tendência é que isso piore? Olha só, a pergunta da Gabriela e a sua colocação são perfeitas. Eu não acho. Infelizmente, eu tenho certeza, e eu digo isso porque já tem trabalho científico feito na China mostrando que o número de depressão e ansiedade aumentou na população, e quando a gente pega os profissionais da saúde, o número é maior ainda. Então, assim, se a gente tem a possibilidade de saber isso antes, porque já foi feito esse estudo lá, cabe a gente, justamente através dessa comunicação respeitosa, de levantar o astral das pessoas falando sobre isso, de levar ao conhecimento da população isso. Por quê? Quem entrar dentro de um processo de diagnóstico de doença, quando eu falo ansiedade, não é a pessoa tá, porque assim, a gente confunde um pouco, né? Falar, eu estou mais ansioso porque eu estou um pouco mais agitado ou alerta, né? Existe isso e existe a doença ansiedade. Assim como depressão não é porque eu estou triste, o pai morreu, o cara está deprimido. Não, ele está triste, está vivendo um processo de luto, isso é normal, isso não é depressão. A depressão é uma alteração do funcionamento do cérebro com interferência de circuitos neurais, de neurotransmissores e com uma manifestação que pode ser sim o sentimento de tristeza, de baixo valor, alteração do sono, alteração da energia, e essa precisa de diagnóstico e tratamento. Então sim, a pandemia e toda essa questão que ela traz em conjunto, que é a medida não farmacológica para o controle, que é o distanciamento e isolamento social, elas colocam o indivíduo numa situação de mais vulnerabilidade. Então se o indivíduo já tem a predisposição genética ou até mesmo adquirida para desenvolver a depressão e a ansiedade, elas vão desenvolver. Então aqui a gente já está falando para as pessoas isso, liga o radar, já vamos combater isso para a gente não cair nesse mesmo problema que já aconteceu na China. E se cair,
procurar um profissional e receber tratamento. A via final disso, e grande preocupação, é o aumento de complicações como, por exemplo, taxa de suicídio. A gente sabe que no Brasil são 11 mil suicídios por ano, no mundo 800 mil, e a própria OMS diz que provavelmente esse ano vai ser 1,5 milhão. Veja, vai morrer mais gente de problema da saúde mental do que do coronavírus. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, a saúde mental é algo muito grave e as pessoas estão prestando muita atenção na parte biológica do vírus, com toda a razão, sem sombra de dúvida, mas a gente não pode deixar de falar sobre isso. A hora que a gente fala sobre determinada coisa, sabe aquela coisa que a gente corta o encanto? É mais ou menos isso. A hora que a gente começa a falar sobre isso, opa, todo mundo fica alerta, não? Bora lá, vamos levantar o astral, vamos equilibrar a energia, não vamos entrar no bateção de porta, briga, não vamos entrar num processo de agressividade, não vamos entrar no marasmo, e com isso eu tenho certeza que a gente vai conseguir reduzir, achatar essa curva. Então esse é o nosso papel, entendeu? Como você brincou aí de super-homem, o que quer que seja, é isso mesmo. Então, à noite eu ponho a capa, faço a live e a ideia é levar essa mensagem para todo mundo. E a gente sabe, Karine, que assim, essa mensagem ela vai tocando as pessoas. Porque só o fato de você perceber alguém que não está legal do seu lado, está estressado, a resposta agora que deve ser, não é você ir lá e brigar com a pessoa. É pelo contrário, é acolher essa pessoa. É esse tipo de carinho que a pessoa precisa estar tendo. E não adianta só conversar. Às vezes é aquilo que foi falado aqui, a escuta ativa. É você abaixar a guarda e deixar a pessoa se manifestar e no momento adequado entrar em comunhão com essa pessoa aí e explicar, né? É só esse jeito, na verdade, que a gente vai ter para juntos conseguirmos passar por esse problema. Entendi. E até eu acho que vem uma pergunta minha aqui, que eu incluí sorrateiramente com essa conversa. Tem muita gente que perguntou aqui sobre a mente das equipes médicas, né? Como que as equipes médicas estão lidando com isso, com essa pressão, enfim, existe algum apoio psicológico para os médicos? E vamos ver como ela colocou. Como funciona esse apoio? Como conseguir esse apoio? Como que está a situação dos médicos diante de tudo isso? Olha só. Não adianta o médico chegar lá para o paciente e falar, ixi, esse aqui está mal. Então, existe essa preocupação e esse entendimento, né? Eu tenho conversado com muitas pessoas que trabalham no hospital de campanha, em hospitais físicos, que estão na linha de frente. Eu sou professor e atendo ali no Hospital das Clínicas e tem um setor ali que ficou só relacionado aos atendimentos de paciente com coronavírus. A gente já sabe desses dados, desses trabalhos chineses. Então, assim, já existe essa preocupação, né? Tem até uma aluna de pós-graduação de doutorado, a Camila, que a gente escreveu um trabalho junto, já foi submetido e aprovado pela Plataforma Brasil, e a gente vai começar a pesquisa ali no Hospital do Servidor Público Estadual, justamente avaliando a saúde mental dos médicos, enfermeiras, fisioterapeutas e todo profissional que faz esse atendimento inicial. A boa notícia é que, assim, as pessoas que estão indo para os hospitais de campanha, isso eu falo para você porque eu conheço a Mônica, a diretora ali do Hospital de Campanha do Ibirapuera, ela falou uma coisa que me deixou muito feliz. Falou assim, Fernando, o pessoal que está vindo não é o pessoal que foi escalado para vir e está indo de guarda baixa. Não, é essa vibe que você está falando, Karine, do voluntário. O indivíduo está entendendo que ele vai fazer a diferença e vai ser algo que, apesar de desafiador, é como alguém que vai para uma guerra e sabe que pode morrer pela sua pátria. O indivíduo vai com todo o cuidado, mas com muita atenção e muita dedicação para que aquela missão seja cumprida. O indivíduo, quando chega assim, ele já chega numa situação vantajosa em relação a outras situações que a gente viveu anteriormente, porque você já chega imbuído dessa coragem e dessa sensação de propósito. Mas óbvio, né, que não é todo mundo assim e a vida da gente também não é sempre igual da mesma forma. Porque o indivíduo que está indo lá trabalhar, tem um bebê pequeno em casa, tem muita gente que está indo dormir em apartamento, em flat, em algumas acomodações, para não trazer o risco da contaminação dentro de casa. O tempo passa e você imagina o psicológico dessa pessoa, fica assim complicado. Tem saudade, ama as pessoas, quer estar perto de quem gosta, e isso fica muito difícil. Então, assim, a psicologia, mais do que nunca, está tendo um papel fundamental nisso, no gerenciamento do estresse de família, de paciente e de equipe, né? Eu acho que em breve a gente vai ter esses dados aí organizados pela Camila, pelo nosso grupo de estudo, e a gente vai poder falar com mais propriedade sobre isso. E a gente acredita, né, uma hipótese nossa é que, assim, pessoas que já têm
a resiliência mais bem trabalhada dentro de si, quer seja geneticamente, ou pela educação que teve, ou pelo time que trabalha, vão conseguir passar por esse desafio, os profissionais de saúde, de uma forma muito melhor. Mas, de qualquer forma, é o seguinte, a gente precisa estar de olho no profissional de saúde, sim, porque, assim, sem eles, né, eu me incluo nisso, pô, você não vai conseguir ter atendimento. Não adianta ter o respirador se você não tiver alguém que saiba como aplicá-lo. Não adianta ter ali cloroquina, remdesivir, remédio para tratar a parte da coagulação, modulador de inflamação, se você não tiver quem prescreva. Então, assim, mais do que nunca, né, existe essa necessidade de cuidar do cérebro, da mente e da parte emocional de todos os profissionais da saúde. E é o que a gente vem fazendo de uma forma diferente de tempos atrás, porque a partir de todo esse momento, a gente já sabe dessa vulnerabilidade possível com os profissionais da saúde. Sim, né? Até porque o contato, né, com o médico, às vezes a gente vê, principalmente nessa rede pública, que reclamam que o contato com os médicos é muito frio, ele é muito técnico, e assim, às vezes trazer esse, numa situação de isolamento, que a pessoa não pode nem ter contato com parentes, nem nada, é importante, né? Então, mas deixa eu te contar uma novidade. Deixa eu te contar uma novidade. Começou isso no Hospital do Samaritano, aqui em Higienópolis. Conversei com o pessoal do Hospital de Campanha aqui do Ibirapuera. E assim, a tecnologia já começou a ser utilizada e como eu acho que deve ser. A gente tem que ser esperto, inteligente, rápido e ligeiro. De fato, não pode fazer uma visita como se fosse uma outra doença de uma pessoa que está internada por algum outro motivo. Por uma questão óbvia da questão do controle da infecção. Mas, na verdade, os próprios boletins estão acontecendo de uma forma organizada, através ou de WhatsApp, ou através de chamada por vídeo. Então, assim, a pessoa pode ver o familiar dela, obviamente, de uma forma organizada, mesmo estando ali dentro. E a gente sabe do poder que isso tem. É a mesma coisa de que você está junto, dá um beijo, sentir um abraço? Gente, não é, a gente sabe disso, mas é o que a gente tem hoje. Só de você conseguir ver a sua mãe, ver seu pai, ver seu tio, ver seu filho e conversar alguns instantes olhando, só de escutar já é bacana, e a tecnologia já permite. E você ainda por cima poder ver um vídeo, puxa vida, né? Então são recursos que já estão sendo utilizados justamente para abrandar essa tristeza. Por quê? Todo esse sentimento de negatividade vai influenciar no processo de cura. A gente já sabe disso. E é justamente isso que a gente não quer. E independente de qualquer pessoa, nós todos fazemos parte desse universo e somos irmãos. Não tem jeito. Essa é a mais pura realidade. E a tecnologia está aqui para justamente ajudar a gente. Agora eu vou dar uma roubadinha aqui, vou fazer uma pergunta minha, tá? Você conversando aí estando nessa linha de frente e tendo falado muito sobre essas terapias que são consideradas alternativas, como você acha que está a comunidade médica em termos de abertura para esse tipo de terapia alternativa? Então, de formas que não são exatamente alopáticas, né? Está se discutindo se vai ser cloroquina, se não vai ser cloroquina, não sei o quê, mas existem todas aquelas práticas de reiki e mesmo acupuntura e todo tipo de oração em cada uma das crenças e tudo mais. Você acha que a comunidade médica hoje em dia, que sempre foi muito resistente a esse tipo de procedimento, está se abrindo um pouco? Esse cenário da pandemia deu alguma abertura para que estudos nesse sentido fossem incentivados, ganhassem um pouco mais de peso? Eu acho que sim, mas tem os dois lados da moeda. Porque, por um lado, como a gente tem uma situação que envolve a massa, né? E assim, eu gosto muito de falar essa frase, né? Saúde não tem preço, mas ela tem custo. Então, o que acontece? Existe uma demanda dos governos, das organizações, de entender aonde que vai ser colocado o dinheiro para ter a melhor resposta possível, em termos de massa. Por isso que eu falo os dois lados da moeda. Então, o lado da moeda é esse. Quando você vê essas discussões, olha, mas não tem evidência científica, olha, mas não sei o quê, essa discussão cabe quando você tem que fazer uma escolha. Você tem recursos e você fala, puxa vida, se eu tenho então que gastar o dinheiro que é destinado para todo mundo em ventilador, em respirador agora, porque isso vai fazer diferença, é lá que a gente vai ter que gastar. Se é em teste, é lá que a gente vai gastar, né?
Então, assim, acaba sendo isso. Aí tem o outro lado da moeda, né? Então, isso aqui é uma coisa pensando na massa, né? Aí tem o outro lado da moeda. A gente sabe que diversas formas de abordagens terapêuticas impactam, sim, em conjunto com o processo de tratamento e de cura. Então, eu acho que cada vez mais os médicos estão abertos para isso. Porque tem uma coisa chamada efeito placebo, que a gente não sabe exatamente por que que acontece, mas acontece que se você der lá água com açúcar e falar para a pessoa que aquilo é um remédio curador e a pessoa e o médico acreditarem, isso pode impactar em até 30% de resultado positivo. O meu entendimento como neurocientista é que você coloca em alinhamento o próprio consciência da pessoa, córtex pré-frontal, sistema límbico, hipotálamo, e você potencializa o sistema imunológico. E por isso que acaba fazendo efeito. Então, assim, independente se vai ser o reiki, se vai ser a acupuntura, se vai ser um floral de Bach, se vai ser a meditação, enfim, independente de qualquer coisa, a gente sabe que isso tem um impacto, sim, e acho que sim, a medicina hoje em dia está muito aberta para isso. A medicina entende, por exemplo, o poder da oração, o poder da fé, o poder de a gente estar alinhado com o desejo de algo melhor. Isso tanto para o indivíduo, como para a família, como para a sociedade, como para o planeta como um todo. Então tem os dois lados da moeda, mas o que acaba preponderando é o seguinte, passando essa parte aqui desse estresse de ter que escolher uma coisa em detrimento de outro, porque tem essa questão do custo, sim, as pessoas estão cada vez mais abertas para isso, sim, porque a gente está, na verdade, focando, hoje em dia, em resultado, e resultado acoplado com uma sensação de pertencimento e de felicidade de cada pessoa. Eu vejo essa pandemia como uma oportunidade de a gente se abrir a alternativas, né? Coisas que são muito comuns no Oriente, que a gente tem um pouco de aversão aqui no Ocidente, mas que conforme a gente vai evoluindo, né, espiritualmente, sai um pouco desse materialismo, desse tipo de cultura que a gente vem desenvolvendo até agora, a gente vai conseguir, aos poucos, conseguir acoplar e adaptar da nossa forma, né? A ideia não é que seja idêntico ao que está lá, é trazer o que cabe na nossa vida, né? Não é para ninguém sair, virar monge, raspar o cabelo e tudo mais, e esquecer da vida prática e das coisas que você quer e precisa, mas trazer um pouquinho disso para cá, eu acho que já vai ser de grande valia, né? A gente tem estudos milenares que hoje já ainda fazem muito sentido e, assim, não podem ser descartados, né? Acho que a gente não tem Exatamente, que ignorar e achar que isso tudo é um mito. É um desafio, exatamente. né? E eu acho que a pandemia, como em outros setores, acelerou esse tipo de coisa, né? Então sempre ficava aquela, pra gente mesmo, não, ficava aquele negócio de, será que a gente tem condições de fazer uma aula online? Porque, nossa, o nosso exchange, o nosso contato pessoal é importante. E assim, no final das contas, vai, não vai, vai, não vai, chegou a pandemia e vai, né? Não teve outra opção. Então aí acontece. Olha só, Karine, deixa eu te falar um negócio. A gente está chegando aqui um pouquinho mais de uma hora e para a gente não perder a oportunidade de salvar a live, eu vou agradecer você muito por essa conversa aberta, por ter apresentado para todos os nossos seguidores aqui o que é a ONG Cidadão Pro Mundo. A gente vai salvar essa live, ela fica 24 horas. Se for para o IGTV, ela fica eterna e eu passo para você. Vamos também subir no nosso canal no YouTube para que as pessoas possam buscar mais informação. E eu vou colocar aquela foto ali para que depois as pessoas possam entrar no site e entender exatamente o que a ONG faz, uma das melhores ONGs aqui do Brasil e de todo esse papel que eu acho que tem de dar a vara para pescar e não o peixe, né? Exato. A gente, no ano passado, ganhou o prêmio das 100 melhores ONGs. É, isso é um motivo de muito orgulho mesmo e da gente continuar o trabalho para frente. Muito orgulho. Muito obrigada. Enfim, eu vou até separar. Tem perguntas, vieram infinitas perguntas. Vou tentar dar uma compilada e passar aí para vocês. Mas eu agradeço de coração em nome do mundo, em nome de todos os voluntários, né, que eu estou aqui representando. Hoje eu estou diretora executiva, mas represento todos os nossos voluntários. São essenciais para que isso aconteça, né? E, enfim, muitíssimo obrigada pelo espaço. Espero que a gente possa conversar mais vezes, né? Foi Mas, gostoso. com certeza, olha, um beijo para você, thank you very much, e estamos juntos, né? Nessa vontade de melhorar o mundo. Obrigada, viu, doutor Fernando? Um abraço, bom final de semana.
Bom fim de semana. Tchau.